Glória a Deus. Boa noite, gente. Obrigado aos músicos, vocês podem sentar. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, especialmente numa data como essa, onde estamos celebrando 20 anos de Igreja Verbo da Vida aqui em Arco Verde. Não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos. E quando uma instituição, quando uma igreja está 20 anos em uma cidade e continua pregando a mesma coisa, continua fazendo a mesma coisa, uma mensagem pode ser dada para você, mesmo você que está nos visitando, mas que é aqui da cidade, é que nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos aqui nos aventurando, nós não estamos aqui vendo se vai dar certo, vendo se vai acontecer. Nós entendemos que há um chamado de Deus para este lugar, para este ambiente, e eu fico feliz que você possa fazer parte dele, amém? Você é feliz em fazer parte dessa igreja? Amém. Você acha que a cidade de Arco Verde sentiria falta se não existisse uma igreja Verbo da Vida nela? Sua família foi alcançada? Amém. Eu creio que essa cidade está prosperando mais por causa dessa igreja. Eu creio que até mesmo índices sociais estão mudando por causa dessa igreja. Porque essa igreja, pregando a palavra, não apenas transforma a natureza das pessoas através do novo nascimento, mas transforma atitudes, transforma comportamentos, traz pessoas que não tinham perspectiva, e uma vez que ouviram a palavra, que se alimentaram daquilo que elas podem em Cristo, começaram a avançar, talvez para fazer uma faculdade, talvez para iniciar uma empresa, talvez para ajudar outras pessoas. Projetos sociais também já nasceram desse lugar. Então eu posso te dizer, querido, com toda convicção, essa cidade é outra por causa da sua igreja, amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui vendo alguns rostos que eu já conheço, vendo os rostos que eu não conheço também. Como eu sempre digo, isso é uma demonstração de que vocês estão alcançando mais pessoas. E eu queria saber se tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez. Levanta a sua mão assim, dá um tchauzinho. Tem um monte de gente nos visitando. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Para aqueles que estão visitando, eu quero me apresentar brevemente. Meu nome é Dilson de Lira. Eu costumava dizer há um tempo atrás que era pastor e médico nas horas vagas, já que eu sou formado na UFPE em Recife, em medicina. Exerci durante cerca de 5 anos mais ou menos, mas há cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos, eu decidi deixar de exercer a medicina para me dedicar exclusivamente ao pastoreio, para cuidar desse projeto maravilhoso de Deus chamado Igreja Local. Se você quer conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a nossa igreja em Petrolina, você pode visitar o nosso site pastoredilson.com. E eu também quero aproveitar para dizer para você que lá no site nós temos uma plataforma de treinamento para liderança em qualquer área da sociedade, seja você um líder na política, seja você um líder na economia, nas artes, na educação, no entretenimento, na igreja. Você vai pegar princípios lá relevantes para poderem transformar a tua vida e a tua família. Quero também te convidar a procurar o nosso canal no YouTube. Procura lá, Dilson de Lira, e Bíblia Todo Dia. O que é isso? É um projeto para que em 365 dias você possa estudar toda a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Nós temos muita gente aqui que nunca leu a Bíblia. Talvez você possa dizer: pastor, mas é porque eu não entendo, ainda mais quando eu chego lá no Antigo Testamento, tem algumas palavras complicadas, tem algumas expressões complicadas. Se você chegou numa igreja pela primeira vez, e você entrar nesse canal depois para começar a estudar a Bíblia lá de Gênesis, você vai entender junto conosco, e em 365 dias você vai poder não apenas dizer eu li a Bíblia, mas você vai poder dizer eu entendo as Escrituras, porque a linguagem é uma linguagem muito simples, é uma linguagem muito acessível. Nós temos crianças que estão acompanhando, nós temos pessoas que são ateus que estão acompanhando, alguns deles durante o acompanhamento já deixaram de ser ateus. Nós temos católicos, nós temos evangélicos. Tem um bispo de uma igreja católica que entrou em contato comigo e falou que está acompanhando esse projeto Bíblia Todo Dia. De fato, mais de 650 mil pessoas já viram pelo menos um vídeo, e eu quero te estimular, é de graça, e você pode entrar lá e estar estudando a Bíblia também, amém?
Nós falamos ontem à noite um pouco a respeito da igreja local. Nós falamos um pouco a respeito desse projeto de Deus, que eu creio que é a resposta de Deus para a humanidade nos dias de hoje. Nós vimos que a palavra igreja, que é uma palavra que vem do grego chamada eclésia, significa não apenas um ajuntamento de pessoas, mas era uma estratégia que Roma usava quando conquistava povos. Quando Roma conquistava uma batalha, quando Roma vencia um reino, eles entendiam que a conquista era dividida em duas etapas. A primeira era a etapa de guerras, era a etapa de força, onde Roma enviava soldados. Aqueles soldados batalhavam, sangue era derramado. Mas a segunda etapa da guerra era vencida através da cultura. E então Roma entendia, uma vez que o reino foi vencido, eu não vou somente destruir aquele reino e ficar oprimindo o reino, porque eles vão ficar se rebelando todo ano, tentando se soltar de Roma, tentando ser independentes. Então agora eu vou levantar um grupo de pessoas que são pessoas altamente influenciadoras. São pessoas com um grande potencial de influência em cada uma das áreas da sociedade daquele reino. E eu vou enviar essas pessoas para quê? Para que elas colonizem aquele reino com os valores e os princípios de Roma, para que elas deixem aquele povo com desejo de se tornar cidadãos romanos, e para que elas sejam um ponto de acesso daquele povo para o reino que agora tinha os vencido. Esse grupo era chamado eclésia. Jesus Cristo, lá em Mateus no capítulo 16, você não precisa abrir a Bíblia, e eu estou apenas resumindo o que nós falamos ontem, chegou para os discípulos e disse, parafraseando: eu também vou iniciar a minha eclésia, eu também vou montar o meu time de elite, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus já estava mostrando qual era o lugar que ele ia conquistar. Todo lugar onde o diabo tinha algum tipo de autoridade, ele disse: eu venci e agora vou levar vocês para colonizar toda a terra com a cultura dos céus. O que nós somos como igreja? Nós somos chamados para influenciar as pessoas com os princípios, com os valores, com o poder do reino de Deus. Nós somos chamados para que, uma vez que convivamos com alguém que não é cristão, uma vez que convivamos com alguém que ainda não conhece as coisas celestiais, essa pessoa fique desejosa de fazer parte do mesmo reino que você faz parte. Você é uma estratégia de guerra de Deus para poder colonizar essa terra com os céus. Sabe, um dos grandes erros na nossa teologia é que nós pensamos que Jesus veio para essa terra somente para levar o homem para o céu. E eu vou dizer de novo, antes de você se levantar, antes de você questionar o que eu acabei de dizer para você, Jesus não veio para essa terra somente para levar o homem para o céu. Jesus veio para essa terra para trazer o céu para o homem. Eu vou dizer de novo para você entender. Jesus não veio nessa terra somente para te dar um seguro anti-incêndio, ou seja, para um dia você não ir para o inferno, para um dia você não ir para o fogo eterno, para você ir apenas para o céu quando morrer. Na verdade, algumas pessoas pensam que a solução de Deus para as nossas vidas vai ser o arrebatamento. Mas eu vou te dizer algo: a solução de Deus para nós não vai ser o arrebatamento. A solução de Deus para nós foi a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Tem gente que pensa que ainda mora em Arco Verde. Você não mora em Arco Verde. Se você é nascido de novo, eu vou explicar para você. Em fevereiro de 1998, eu morava na cidade de Caruaru, também em Pernambuco. Hoje moro em Petrolina. Mas naquela data, naquele dia, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz o que aconteceu comigo e com você também, em Colossenses, no capítulo 1 e versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz: e Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é que Ele fez comigo? Ele fez: olha, Edilson, sai daí agora e vem para cá. Agora você está aqui, juntamente comigo você está sentado nos lugares celestiais, acima de principados e potestades e toda força.
Eu dei a você um nome que é acima de todo nome, que é o meu nome. E agora eu fiquei nessa posição. Meu corpo saiu de Caruaru, foi para Recife, saiu de Recife, foi para Petrolina, mas eu continuo morando lá. Lá onde? No lugar da ressurreição. Eu estou identificado com Jesus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, o que foi que ele falou? Ele disse: vocês vão orar assim. Quem lembra dessa oração? Pai nosso, santificado seja o teu, venha o teu reino. E depois ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, quando vocês forem orar, vocês vão dizer mais ou menos assim: venha o teu reino. Ou seja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, do jeito que é lá, eu quero aqui também. Amém? O que é isso? É trazer o céu para a terra. Mas a gente fica querendo, na verdade, fugir da terra para ir logo para o céu. E a gente fica dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não estou aqui descartando a importância de dizermos Maranata, de desejarmos a vinda do Senhor, mas eu só quero questionar a tua motivação. Porque eu vejo muita gente quando chega, por exemplo, num grupo de rede social, e aí sempre tem alguém no grupo da família, no grupo dos amigos, que gosta de mandar uma tragédia. Quanto mais sangue na foto, mais bonito para ele. Ele quer mandar aquilo ali, ele quer mostrar aquele acidente, ele quer mostrar algo que vai chamar a atenção de todo mundo. E aí sempre tem um crente, e aí quando ele vê uma tragédia, ele diz: Maranata, volta Jesus, pelo amor de Deus, está ficando feio o negócio aqui. Agora deixa eu perguntar para você: você diz Maranata porque você ama a vinda do Senhor, ou você diz Maranata porque você está com medo do mundo? Qual é a verdadeira motivação de você desejar a vinda dele? Porque pensando do ponto de vista do medo do mundo, pensa comigo, seria injusto a própria solução desse mundo, dizendo para o mundo: tira a gente daqui. Então você não entendeu. Tem gente que chega: pastor, por que é que a gente vê tanta desgraça nesse mundo? Pastor, por que é que eu estou vendo tanta tragédia nesse mundo? Eu vou te dizer de uma forma que talvez não seja muito eloquente, que talvez não seja teologicamente bela, mas eu vou te dar uma revelação nessa noite que vai salvar a tua vida. O mesmo Deus que mostra a sujeira, mostra a vassoura. Eu vou dizer de novo para você, em outras palavras, para você entender. Toda vez que Deus te mostra um problema, é porque você é parte da solução. Aleluia. Então pense bem antes de reclamar de alguma coisa. Que quando Deus te mostra algo, não é só para você ser crítico, não é só para você reclamar, é para você ser parte da solução do que você está vendo. Senão não foi Deus que mostrou. Agora pensa comigo: pastor, por que eu estou vendo tanto problema na minha casa? É porque Deus só mostra o problema para quem é parte da solução. Você não entendeu ainda? Eu vou dizer desse lado aqui. Por que é que eu estou vendo tanto problema na minha cidade? É porque Deus só mostra o problema para quem tem capacidade de solucionar. Aleluia. Então não é justo da nossa parte ficar dizendo Maranata, se esse Maranata for motivado por um medo do mundo, e não por um amor à vinda do Senhor. O apóstolo Paulo era tão consciente disso, que ele dizia: eu prefiro partir e estar com Cristo. Eu prefiro, o que é incomparavelmente melhor, mas julgo necessário, por amor de vocês, permanecer na carne. Paulo entendia porque ele estava aqui, e nós como igreja precisamos entender por que nós estamos aqui. Nós precisamos celebrar esse ambiente chamado igreja. Quantos celebram essa igreja nesse lugar? Aleluia. Agora, quando eu falo sobre igreja, querido, eu não estou falando necessariamente sobre o prédio. O prédio, ele pode ser um meio importante para exercermos o que a igreja precisa fazer. Mas a igreja não é um prédio. A igreja não é um CNPJ, uma instituição jurídica. A igreja não é somente um clube de ajuntamento de pessoas, como se fosse um clube social. A igreja não é uma casa de shows. Ninguém vai dizer que a igreja é uma casa de shows, mas muitas vezes a gente pensa isso com o nosso comportamento.
Porque a gente pensa na igreja como o lugar onde a gente vem somente para assistir alguma coisa. A gente vem para ouvir uma música boa, que vai fazer uma massagem na nossa alma. Vem para ouvir uma palestra, que a gente vai se sentir melhor. A gente não usa essas palavras, mas é mais ou menos isso que está implícito. A igreja não foi feita somente para fazer um espetáculo, para o seu aprazimento, ou para o seu prazer, ou para que você se sinta melhor. A igreja não é também um centro de caridade. A igreja tem um papel social, a igreja tem uma responsabilidade social, mas a Bíblia não diz que Deus enviou Jesus à terra para fundar hospitais, escolas e ONGs. Amém? O que é finalmente a igreja? A igreja é o sistema de Deus, criado para o homem na nova aliança. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar que vai ensinar você a ser o melhor você que você pode ser. Tem um lugar planejado por Deus para o homem na nova aliança. Esse ambiente se chama igreja. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, escreve dizendo: eu escrevo estas coisas para que, se eu tardar, você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e sustentação da verdade. No meio de um mundo cheio de relativos morais, existe um lugar que vai falar não somente aquilo que você gosta, mas aquilo que você precisa, que vai falar a verdade, ainda que ofenda, porque a verdade algumas vezes vai ofender. Uma certa vez alguém chegou para mim e disse: pastor, você foi muito categórico nessas afirmações. Você não acha que de alguma forma você vai ofender algumas pessoas que não são crentes? Você não acha que de alguma forma alguns visitantes podem ficar ofendidos com isso? E eu disse: olha, as pessoas estão ofendendo Deus o tempo todo com seus comportamentos, e eles não estão ligando muito para isso. Eu não vou me incomodar se, dizendo a verdade em amor, algumas pessoas ficarem ofendidas, porque existe um lugar que traz uma verdade absoluta. Esse lugar se chama igreja. Então, querido, quando uma pessoa sobe aqui, ela não é um animador de plateia, falando algo que você vai gostar, falando algo somente para trazer uma experiência para você. Eu não sou um candidato político, eu não estou falando algo para ter o teu aplauso, para ter a tua aprovação, mas para falar os oráculos de Deus, aquilo que o Senhor pediu que fosse falado para abençoar a tua vida nessa noite. E nós precisamos desse ambiente onde vamos ouvir não aquilo que gostamos, mas aquilo que precisamos. Aleluia! A igreja, querido, não é também um bem de consumo. Apesar de algumas pessoas não usarem essa expressão, mas parece que esse é o sentimento que nós temos nos dias de hoje. Porque estamos numa sociedade muito consumista. Estamos numa sociedade onde tudo tem que ser prático, tudo tem que ser delivery, tudo tem que ser no fast food. Então a gente chega na igreja e a gente pensa que a gente está vindo para a igreja como se a gente estivesse visitando uma loja num shopping center. Não, pastor, eu nunca pensei isso. Mas pessoas chegam e dizem: olha, eu decidi fazer parte dessa igreja. Foi mesmo, meu irmão, por quê? Porque eu percebi que ela é próxima da minha casa, eu gostei da cadeira, eu gostei do ambiente climatizado, gostei da música cristã contemporânea, é o meu estilo de música. Não gostei muito da pregação do pastor daquele dia, mas eu acho que eu vou decidir ser cliente nesse lugar. Eu vou decidir ser ovelha nesse lugar. Mas a mentalidade é de um cliente. Como se você chegasse dizendo: olha, tem coisas aqui interessantes para serem consumidas, e eu decidi ser cliente, mas eu tenho os meus direitos de cliente, e eu tenho que ser satisfeito com esses direitos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse culto não é uma loja cheia de produtos numa prateleira para você escolher aqueles que você agrada. Deixa eu ter a liberdade de falar, e o pastor pode me corrigir depois. Mas sabia que o louvor não estava cantando para você? Eles estavam adorando a Deus e criando um ambiente que pudesse facilitar também a tua adoração a Ele. Aleluia! Sabia que você não está ouvindo uma palestra de autoajuda? Isso é ajuda do alto para você, é diferente. Aleluia!
Se não tomarmos cuidado e se não entendermos o que de fato significa a igreja, nós vamos criar uma geração de consumidores gospel. Nós vamos criar uma geração de clientes de uma denominação, clientes de uma igreja, quando na verdade, quando olhamos para o capítulo 2 do livro de Atos, nós não vemos pessoas que se tornaram clientes da igreja de Jerusalém. Nós vemos pessoas que se entregaram a uma visão, que se entregaram a uma causa. Não é o que essa igreja vai fazer por mim, e ela pode sim fazer muita coisa, mas é o que eu vou fazer por essa visão. Eu vou me entregar, eu vou me dedicar a isso. Aleluia! Eu lembro de uma pessoa, esses exemplos só acontecem em Petrolina, certamente esse tipo de coisa não acontece aqui em Arco Verde, onde você está, mas eu lembro de uma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, eu estou vindo para essa igreja, e eu gosto quando tenho tempo, ou um dos pastores, de saber o motivo de as pessoas virem para a nossa igreja. E eu perguntei para ela: por que você veio para essa igreja? E ela disse: pastor, eu fazia parte de uma outra igreja, mas eu me mudei, e essa igreja agora de vocês ficou mais perto da minha casa, então eu decidi congregar nesse lugar. E eu disse para ele: meu irmão, você é casado? E ele disse: sou casado. Você ama a sua esposa? Sim, amo a minha esposa. Imagina se eu chegasse para algum casado aqui, eu não vou usar o exemplo para que ninguém se ofenda, mas eu chegasse para algum casado e perguntasse ao marido: olha, você ama a sua esposa? E ele dissesse: não. Você pelo menos gosta da sua esposa? Não. Pastor, na verdade nem bonita ela eu acho. Mas por que você casou com essa pessoa? Quando você namorava, você amava a esposa, você amava ela? Não. E por que você escolheu essa pessoa? Pastor, é porque ela morava mais perto de casa. Então era mais conveniente. Você sabe como é, né? Ter que pegar um ônibus, ter que demorar de carro. Não, querido. Quando você escolhe uma pessoa com quem você vai casar, quando você está amando aquela pessoa, ela pode morar do outro lado da cidade. Ela pode morar até em outra cidade, ela pode morar até em outro estado. Você pega 5 ônibus se for necessário, mas você vai se encontrar com aquela pessoa. Por quê? Porque você não decidiu aquilo por conveniência. Amém? É assim também com o congregar, querido. Você não decide congregar numa igreja porque está mais perto da sua casa, porque tem um ar-condicionado. Glória a Deus por esse tipo de conveniência. Mas você decide porque você se apaixonou com uma visão, você se identificou com aquilo, você sabe, assim como num casamento, e não é à toa que a igreja é chamada de noiva de Cristo, que você decide fazer um compromisso, que você decide receber da sua vida e dar também da sua vida, que você decide unir-se em algo que vai ser até a morte. Amém? É assim com a igreja, é assim com a visão que Deus plantou na sua vida. Aleluia! Agora imagina comigo aqui também, imagina que eu chegasse, e eu quero desde já agradecer a hospitalidade aqui em Arco Verde, toda vez que nós chegamos, mas imagina que eu chegasse para o pastor Johnny, e eu dissesse: pastor, olha, eu gostaria que você nos visitasse em Petrolina, passasse uns dias com a gente, eu quero ter mais comunhão contigo, nós queremos estar juntos, mas só tem uma questão: a sua esposa não é bem-vinda em Petrolina. É só um exemplo, gente, calma. Eu pergunto a você, você acha que Johnny tem alguma chance de passar esse tempo comigo em Petrolina? Por quê? Porque onde a esposa dele não é bem-vinda, ele também não é. Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Se eu não quero ter uma amizade com a esposa, eu não consigo ter uma amizade com ele. E por que você acha que consegue ter um relacionamento com Jesus sem amar a noiva dele? Ah, meu relacionamento é com Jesus, eu não amo igreja. Mas onde a noiva dele não é bem-vinda, ele também não vai. Aleluia. Não, mas pastor, você não está entendendo, eu sirvo a Deus e não a homens. Você não está entendendo, eu recebo do cabeça. Deixa eu te dar uma aula aqui de anatomia. Se você é, por exemplo, uma mão, a mão recebe um comando do cabeça, mas para receber o comando do cabeça, essa mão tem que estar ligada ao antebraço, que está ligada ao braço, que está ligada ao ombro, que está ligada ao pescoço, que está ligada ao cabeça.
Em outras palavras, você só recebe do cabeça através do corpo. Se você se solta do corpo, você não consegue receber do cabeça. Em outras palavras, se você não serve a pessoas, você não serve a Deus. Se você não se submete a pessoas, você não se submete a Deus. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios 5, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Mas mais lá na frente, creio que no versículo 21, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que se você não se sujeita a pessoas, você não pode ser cheio do Espírito Santo. De fato, a Bíblia diz que se você fala que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Quem está chamando você de mentiroso não sou eu. Eu também estou chamando. Mas quem está chamando de mentiroso é a Bíblia. Quem chamou de mentiroso foi o apóstolo João. Porque ele disse, se você não consegue amar ao seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não está vendo? Assim também, querido, se você não consegue se submeter a pessoas, você jamais se submeterá a Deus. Se você não consegue honrar pessoas, você jamais honraria a Deus. Porque entenda isso, Pedro fala, por exemplo, que se o marido e esposa não estiverem bem no seu casamento, as suas orações serão impedidas. Por quê? Olha para mim, porque o nosso relacionamento horizontal determina o nosso relacionamento vertical. Se você não tem um relacionamento horizontal, se você não honra pessoas, você não honra Deus. Se você não é generoso com pessoas, você não é generoso com Deus. Aleluia. Diáconos, por favor, me ajudem. Tem pessoas correndo na unção nesse momento. E eu preciso que você segure essas pessoas. Eu preciso continuar ensinando nesse lugar. Aleluia. 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 Abra comigo em Atos no capítulo 2. Aleluia. É muito fácil, querido, pensarmos, nos enganando, dizendo que nós somos maduros, quando não tem uma pessoa sequer que possa atestar essa nossa maturidade. Se tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse comigo no Bíblia todo dia, você vai ver que ninguém unge a si mesmo. Você já viu alguém enviar a si mesmo como missionário para o campo? Você já viu alguém se ungir a si mesmo para algum chamado no ministério? Você já viu alguém se separar a si mesmo? Não, porque nós servimos a outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Cristianismo não é um ensinamento. Cristianismo é um relacionamento. Aleluia. A Bíblia não diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu um livro, para que todo aquele que leia esse livro não pereça, mas tenha vida eterna. Não, graças a Deus pelo livro, mas o livro, sem o autor do livro, não tem muito poder para você, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Você já parou para pensar que os discípulos em Atos dos Apóstolos não tinham um Novo Testamento? Mas eles faziam coisas que às vezes a gente não consegue fazer. Aleluia. Eu não estou desvalorizando a Bíblia, querido, mas eu estou dizendo para vocês que eles entenderam que tem um relacionamento também. Aleluia. Diga comigo, tem um relacionamento. É por isso que o primeiro chamado, a primeira ordenança de Jesus, o primeiro mandamento de Jesus para os discípulos, alguém pode dizer, é o ide. Jesus chamou o povo para cumprir o ide. Não. O primeiro de todos foi o vinde. Aleluia. É muito perigoso você tentar fazer o ide sem ter cumprido o vinde antes. Aleluia. Tem um grupo de pessoas que não tinha entendido isso. E eles chegaram lá em Atos, registra a história deles. Olha, no nome do Jesus que Paulo prega. Porque eu li no manual que eu tenho que usar o nome de Jesus, então a expressão é em nome de Jesus. E eles queriam cumprir o ide sem terem cumprido o vinde antes. No nome de Jesus que Paulo prega. E sabe o que o demônio disse? Olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês quem são? Você conhece o resto dessa história.
Porque cristianismo não é apenas um ensinamento, cristianismo é um relacionamento. O budismo é um ensinamento, o islamismo é um ensinamento, cristianismo é um relacionamento. Esse livro aqui é o único livro que você sempre lê na companhia do autor. Aleluia! Ele está sempre com você. Você nunca está lendo ele sozinho. Você pode perguntar qual é a intenção do autor, o que é que ele queria explicar para você. Aleluia! Vá comigo em Atos no capítulo 2. Vamos ver um pouquinho sobre a igreja de Jerusalém aqui. Atos capítulo 2 e versículo 41. A Bíblia diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Quantos já aceitaram a mensagem? Amém. Quantos já nasceram de novo? Levante sua mão se você já nasceu de novo. Deixa eu ver se eu vou mudar a pregação aqui. Aceitaram a mensagem, mas querido, depois de aceitar a mensagem, o que foi que aconteceu? Diga comigo, foram batizados. Diga comigo, segundo passo. Ei, aceitar a mensagem não era o único passo. Era um passo muito importante, mas não era o único. Veja o que a Bíblia está dizendo. Pedro não pregou para aquelas pessoas receberem Jesus. E então Pedro dizia: olha, agora vocês vão, vivam a vida de vocês do jeito que vocês quiserem, e um dia a gente se encontra de novo lá no céu. Já recebeu Jesus, já está tudo certo? Não. Receber Jesus não é o fim, receber Jesus é só o começo de algo novo. É uma nova vida em Cristo, tem outros passos, tem outras etapas. Então, se você nasceu de novo, glória a Deus por isso, tem uma outra etapa. Batizados, quantos já foram batizados nas águas? É uma ordenança. Eu vejo algumas mãos que não estão levantadas. Se você não fez isso, você precisa cumprir essa etapa. É importante, não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Amém? Agora, depois de ser batizado, ele diz: naquele dia houve um acréscimo. E eu pergunto, foram acrescentados a quê? Foram acrescentados à igreja. Foram acrescentados a uma igreja local, cerca de 3.000 pessoas. Agora eu pergunto a você, por que nós temos o registro na Bíblia, cerca de 3.000 pessoas? Porque alguém contou. E por que eles contavam as pessoas? Imagina alguém contando, quantos foram? Um minutinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vou chegar até os 3.000 aqui com você. Mas alguém contou. E por que eles contavam as pessoas? Eles contaram as pessoas porque as pessoas contam. Porque as pessoas são importantes. Você é importante nesse lugar. Você pode estar aqui na igreja visitando pela primeira vez, você nem sabia, mas eu já queria você aqui. Você é importante nesse lugar. E eu vou te dizer uma coisa, nenhum de nós aqui foi salvo para sentar. Todos nós somos salvos para servir. A igreja pode ser comparada a muitas coisas. A igreja é comparada a uma noiva. E tem uma outra coisa interessante sobre noiva. Eu acredito que eu já falei isso, até mesmo aqui nessa cidade. Tem alguma noiva aqui que vai casar nesses dias? Levanta a mão. Tem alguns poucos que fizeram assim. Não se preocupe, eu não vou chamar você aqui à frente. Mas imagina você conversando com uma noiva. Você chega para a noiva e você começa a falar sobre comida. A conversa começa em comida, mas ela vai terminar onde? No buffet do casamento. E aí você começa a conversar com a noiva sobre moda, sobre roupa. A conversa começa sobre roupa, vai terminar onde? No vestido do casamento. E aí você começa a falar com ela sobre geografia, porque você não quer mais falar de casamento. Começa em geografia, mas termina onde? Na viagem da lua de mel. E aí você diz, não, vou falar com essa mulher sobre carros, sobre mecânica. E ela começa falando sobre carros, mas ela termina falando do carro que vai levar ela para a cerimônia. Por quê? Porque não tem outro assunto para a noiva a não ser o casamento. A noiva está apaixonada. Você não precisa dar à noiva 7 razões para ela fazer o casamento. Eu quero dizer aqui, olha, 7 passos, 7 princípios e por que você deve casar. Não, ela já sabe.
Eu não preciso dizer aqui a você 7 princípios de por que é importante você congregar. Porque a noiva é apaixonada. Aleluia. Você precisa tentar me convencer de que eu não vou fazer, porque eu amo essa visão de Deus chamada igreja. Aleluia. Não tem lugar melhor para estar do que esse ambiente. Sabe, meu irmão, os ambientes que nós estamos vão determinar os frutos que nós estamos dando na nossa vida. O ambiente ao qual a gente se submete vai determinar os frutos que a gente vai estar gerando. Ambiente na Bíblia é tão importante, a gente poderia sair falando isso aqui durante um bom tempo. Desde o começo da criação, nós vemos a Bíblia dizendo que Deus criou um jardim e Deus plantou o homem no jardim. Deus primeiro criou um ambiente e depois Ele colocou o homem naquele ambiente. Deus não colocou o homem na selva do Éden, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Ou seja, era um lugar que tinha ordem. A selva e jardim têm basicamente as mesmas coisas, com uma diferença: ordem, intencionalidade. Tudo que está em um jardim está ali por um propósito, foi colocado por alguém, não veio por acaso. Deus não colocou você de qualquer jeito, em qualquer lugar. Ele desenhou um ambiente para você e Ele colocou você dentro desse ambiente. Você não caiu de paraquedas nessa igreja, você foi atraído pelo Espírito Santo para esse lugar. E Ele dá 2 ordens para Adão dentro desse ambiente. Ele diz: olha, lavre e guarde. Deus colocou Adão no jardim para lavrar e para guardar. Em outras palavras, Ele estava dizendo: produza e proteja. Produza dentro desse ambiente e proteja esse ambiente. Aleluia! Você tem que entender, querido, que o ambiente que Deus te planta é um ambiente para você produzir, é um ambiente para você dar fruto. Você tem que entender que o ambiente que Deus te planta é um ambiente que você deve proteger. Por que proteger? Porque alguém vai tentar destruir esse ambiente. Aleluia! Alguém vai tentar destruir essa atmosfera. Não estou falando somente sobre o prédio, querido, mas sobre a cultura da igreja, sobre essa atmosfera da igreja, sobre esses princípios. Tem algo precioso acontecendo nesse lugar, querido. Quando você está no ambiente certo, é como se você tivesse se associado, não apenas com as pessoas certas, mas com a unção correta. A minha esposa gosta de dar um exemplo, talvez alguns aqui já tenham ouvido. Quando ela era pequena, a avó dela levava ela para fazer compras. E às vezes a avó, ensinando ela a escolher as frutas, pegava algumas frutas verdes e misturava com outras frutas maduras. E ela dizia: mas vó, essa fruta está verde. Ela disse: eu sei. Mas ela embalava aquelas verdes com as maduras, fechava a embalagem, colocava em cima da geladeira. Passava-se 1 dia, 2 dias, e quando ela ia pegar aquela embalagem, aquelas frutas verdes amadureceram muito mais rápido, porque estavam coladas com as frutas maduras. Aleluia! Sabe o que é que acontece? A ciência prova que essas frutas verdes, elas são amadurecidas, porque a fruta madura libera um gás chamado etileno, que é o gás do amadurecimento. Então, quando você fica num ambiente confinado com outras frutas maduras, ainda que você seja uma fruta verde, você vai amadurecer mais depressa. Aleluia! Porque as suas associações vão determinar suas assimilações. Aleluia! A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas a mesma Bíblia diz que aquele que anda com o sábio vai se tornar cada vez mais sábio. Você está no lugar certo, você está com as pessoas certas. Aleluia! Agora deixa eu te dar uma revelação: você não acha a pessoa certa no lugar errado. Aleluia! Deixa eu falar isso para você, jovem solteiro: você não acha a pessoa certa no lugar errado. Aleluia! Você está no lugar certo. Diga comigo: eu estou no lugar certo. Diga: eu fui plantado pelo Senhor. Aleluia! Abra comigo em Salmos, no capítulo 92. Queria chamar os músicos aqui à frente. Livro de Salmos, capítulo 92. Aleluia! Eu não sei você, meu irmão, mas eu celebro essa igreja nesse lugar. Olha o que a Bíblia diz. Salmos
capítulo 92 e versículo 13. Sabe que cada ambiente determina resultados específicos para a nossa vida? Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Deixa eu dizer de uma outra forma. Toda vez que Deus tem uma nova estação para a nossa vida, Ele apresenta um novo ambiente para a nossa vida. Ambientes e estações estão muito conectados no reino do Espírito. Estão muito conectados ao longo das Escrituras. Eu poderia sair abrindo a Bíblia em alguns versículos com você, mas eu quero somente citar, para você entender o que eu estou falando. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, não precisa abrir. Deus diz ao profeta: levanta-te e vai-te a Sarepta. O que era aquilo? Era um lugar de provisão. Porque existem ambientes que vão despertar provisão na nossa vida. Aleluia. Tem pessoas que vão estar entrando em ambientes de provisão nesse ano de 2019. Eu não estou ensinando agora, eu estou profetizando sobre a sua vida. Aleluia. A gente não está celebrando a conclusão de 20 anos. A gente está celebrando o início de uma nova estação. Aleluia. A gente não está só celebrando o fim de algo. A gente está feliz com o começo de algo novo. Vai ser muito mais rápido. Porque Deus está mudando a marcha dessa igreja. Aleluia. Vou dizer de novo, Deus está mudando a marcha da igreja. Aleluia. Aleluia. Segundo Reis, também no capítulo 5 e versículo 10, não precisa abrir. O general sírio, Naamã, ele recebe uma instrução de ir para um lugar onde o profeta estava, lugar de instruções. Sabe que tem lugares, tem ambientes de instrução para a sua vida? Imagina Deus falando com Jeremias: desce à casa do oleiro, ali eu falarei contigo. Eu poderia pensar, mas não já está falando aqui? Mas tem ambientes que são ambientes de instrução. Aleluia. Tem pessoas que só estão precisando de algumas chaves de obediência, de princípios, para poder entrar nesse ambiente de instrução. Você está esperando uma resposta, e Deus está dizendo: não, tem um lugar de resposta. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, estão escondidas nele. Ele está dizendo: olha, vem para mim, porque está escondido aqui. Não está escondido de você, está escondido para você. Deus está dizendo: olha, está aqui, ó. Vem para cá, vem para mim, porque em mim tem a resposta para você. Aleluia. Sabe que cada ambiente tem um protocolo certo? Aleluia. A Bíblia fala sobre vestes, e as vestes simbolizam os protocolos. Sabe o que eu estou vendo nesse lugar? Essa igreja está trocando de roupa. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia fala de uma festa de casamento, que aqueles que não colocaram as vestes certas não puderam entrar na festa. A Bíblia fala que quando José se apresentou diante de Faraó, ele fez a barba, ele mudou as suas vestes para poder estar diante do governo, para entrar numa nova estação na sua vida. A Bíblia fala que o filho pródigo, quando deixou de comer as comidas dos porcos, para poder ter acesso à casa do pai, ganhou novas sandálias, um anel no dedo e novas vestes. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar vestes e louvor, ao invés de espírito angustiado. A Bíblia fala que para entrar no novo céu e na nova terra, nós teremos novas vestes também, brancas como linho, que são as obras dos santos.
Porque cada estação nova exige vestes novas. Quando a Bíblia fala de vestes, não está falando da roupa que você está usando, está falando da sua atitude, está falando da sua disposição, está falando da sua mentalidade. A Bíblia diz, por exemplo, o salmista afirma: entrai por suas portas, como? Com ações de graças. Você não entra pelos portais da presença manifesta de Deus com murmuração, com crítica, com amargura. Ah, Senhor, você está vendo? Por que eu? Por que isso? Não, não. Tem uma forma de você entrar. Tem uma forma que os portões se abrem para você. Pai, muito obrigado por esses 20 anos. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Mas eu sei que tem mais pela frente. Aleluia. Sabe o que gratidão faz? A gratidão celebra o presente. Gratidão cura o passado. Gratidão cria o teu futuro. Gratidão abre as portas do sobrenatural de Deus para a tua vida. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você coloca uma veste para uma festa, quando você se veste para uma nova estação, quando é que você coloca a roupa? Antes ou depois da festa começar? Aleluia. Aleluia. Eu vou te dizer mais uma coisa sobre ambiente, para você mudar de roupa aqui. Aleluia. Aí você daqui a pouco vai fechar os seus olhos, porque o seu vizinho vai trocar de roupa. Sabe que os ambientes também mudam? Eu não sei se você já percebeu. A Bíblia começa a nossa história num jardim, mas termina numa cidade. Começa no jardim do Éden, mas termina na Nova Jerusalém. Aleluia. Algo foi construído num jardim. O ambiente que Deus coloca você é um ambiente que é transformado quando você começa a produzir e quando você protege. Aleluia. O ambiente que Deus coloca você é um ambiente que contém a provisão que você precisa. Deus falou para o povo que saiu do Egito: eu vou te enviar para uma terra que mana leite e mel. O que é que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, eu não só estou te dando a terra, mas a terra vai te dar o sustento para você permanecer nela. Você não entendeu? Eu não estou somente colocando você numa nova estação. Dentro dessa nova estação, o suprimento está disponível para você. Eu não só estou dando um prédio para essa igreja, mas eu estou dando dentro dessa estação todo o suprimento para cada uma das etapas desse prédio. Nós percebemos na nossa cidade um desejo de alargar as tendas, e nós partimos para procurar um terreno para a nossa igreja, que hoje ainda é alugada. Encontramos um terreno de 30 mil metros quadrados no centro de Petrolina, 3 hectares de terra, no meio de uma área urbana. Começamos a procurar muitos lugares. Chegávamos para alguém e víamos um grande terreno. Quanto é? Olha, esse terreno aqui é 15 milhões, mas se for à vista é 14. Dizer, agora nós vamos negociar. Não, nós não tínhamos 14 milhões na igreja, nós não tínhamos 10 milhões na igreja, nós não tínhamos 5 milhões na igreja, nós não tínhamos 1 milhão na igreja, mas estávamos vendo um terreno de 15 milhões. Aleluia. Vimos esse terreno de 18 milhões. Durante 2 meses nós começamos a orar. Quando pisamos naquele lugar, nós entendemos que era o lugar de Deus para a nova estação da nossa igreja. Passaram-se 2 meses, estávamos fazendo algumas ações sociais num hospital de câncer. Aquele hospital ficou sem medicações básicas durante alguns dias. O governo não passou os recursos necessários. A nossa igreja foi lá, a nossa igreja comprou esses mantimentos. O diretor do hospital ficou surpreso, quis conhecer a igreja.
Nós não sabíamos, mas o diretor daquele hospital era o sócio majoritário do grupo dono do terreno que estávamos pesquisando. Quero encurtar a história para você. O terreno é 18 milhões de reais. O terreno já está comprado. Eu quero encurtar a história para você. Nós recebemos uma oferta de 13 milhões de reais. Normalmente quando a gente diz isso na igreja, as pessoas dão glória a Deus. Aleluia. Porque quando Deus dá a terra, essa terra mana o leite e mel. Quando Deus dá uma visão, essa visão traz a provisão. Deus que plantou vocês nesse prédio vai estar trazendo estratégias para tudo que é necessário para esse lugar. Eu já vejo esse anexo construído. Eu já vejo cadeiras acolchoadas aqui nesse lugar. Eu já vejo cada uma das salas estabelecidas. Eu já vejo uma galeria aqui. Eu não sei se você vê isso também, mas eu já faço festa aqui. Mas pastor, como é que eu vou fazer festa de algo que eu ainda não estou vendo? Quando é que você coloca a roupa da festa? Você não entendeu não? Aleluia. Sabe quando a gente celebrou? A gente não celebrou quando a gente viu uma oferta de 13 milhões chegando na igreja. A gente celebrou quando a gente pisou no terreno e Deus disse: é seu. Se Deus disse, está feito. Se Deus disse, acabou, querido, não tem mais conversa. Aleluia. Ei, esse ambiente aqui Deus deu para vocês. Aleluia. Você não troca de roupa quando você entra na festa, porque você não entra nela com a roupa errada. Agora preste atenção, as mulheres vão entender mais isso. Você vai para um casamento, e aí você bota a roupa de casamento. E aí você está saindo de casa, você está num elevador do prédio, ou você vai entrar no carro, e aí a sua vizinha olha para você, e normalmente quando ela não vai para a mesma festa, ela faz. Se for um homem, vai perguntar: você vai fazer exame de fezes? O que é que você está fazendo? Por que você está tão arrumada assim? Porque o ambiente não condiz com isso. Está um calor desse e você está assim bem vestida. Porque tem uma fase quando você muda de roupa para a festa. Tem um período que você fica estranho. Que você fica estranha. Porque você está numa roupa para um ambiente, mas você ainda não chegou nesse ambiente. Mas se você não coloca a roupa desse ambiente, você nunca entra nele. Então tem uma fase de acomodação, onde as pessoas vão dizer que você é louco. Como é que a gente está numa crise, mas aquela pessoa não está com roupa de crise? Como é que a gente está num tempo de luto, mas aquela pessoa não está com a roupa de luto? E a pessoa vai dizer: você está muito diferente para esse ambiente. E o que é que você vai dizer ou pensar pelo menos? Você vai dizer: é porque eu estou indo para um lugar que você não vai. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa: quem não sabe aonde pertence vai se acostumar onde está. Aleluia. Quem não sabe aonde pertence vai se acostumar onde está. Deus fez muitas coisas em 20 anos, mas o que Ele vai fazer nesses próximos dias? Aleluia. Tem gente que já está começando a trocar de roupa aí na sua cadeira mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero encerrar com isso. Um grande homem de Deus foi até o escritório de um grande empresário. Esse empresário era bilionário. Bi com B de bola. E quando ele sentou no escritório gigante daquele empresário, ele ficou de frente para ele no seu birô. Tinha um quadro enorme atrás daquele empresário, com uma frase, porque aquele empresário entendia o poder de um ambiente. E a frase estava assim, para que todo mundo quando entrasse visse logo aquilo:
você tem 5 segundos para ficar alegre, ou então saia dessa sala. E todo mundo que entrava, ou eu fico alegre ou eu saio. Eu estive recentemente na Universidade Oral Roberts. Quando a gente entra nas escadas daquela universidade, tem uma frase bem grande: aqui é proibido pensar pequeno. Então quem está entrando já sabe, se eu vou entrar aqui, se eu vou fazer alguma coisa aqui, não pode ser pequena. Olhe para o seu vizinho, diga para ele: meu irmão, você está proibido de pensar pequeno.